Hoje o canal Curiosidades Bíblicas vai falar do 7º episódio da saga dos 66 livros que compõem a Bíblia. O destaque de agora é o livro de Juízes. Então se liga na história e se inscreve no canal. Olha, o livro de Juízes é, sem a menor dúvida, um dos relatos mais intensos, sabe? E, para ser sincero, bem caóticos do Antigo Testamento. É uma história sobre uma época sem lei, cheia de heróis com um monte de defeitos e uma queda moral que parece não ter fundo. Então vamos lá, vamos tentar entender essa bagunça toda. E se tem uma frase que resume o livro inteiro, é essa aqui. Sério, ela se repete várias vezes, quase como um refrão sombrio, sabe? E é a chave para entender tudo. O caos que se instala quando não tem ninguém no comando e cada um decide por si o que é certo e o que é errado. Beleza. Para a gente conseguir organizar essa história, que é bem complexa, a gente vai quebrar em 5 partes, tá? Primeiro, vamos dar uma olhada no cenário, nessa época sem rei. Depois, a gente entra no ciclo da anarquia, esse padrão que fica se repetindo. Aí, vamos conhecer os heróis, que de perfeitos não tinham nada. Na sequência, a gente acompanha o declínio moral e, por fim, a gente tenta entender qual é a grande mensagem por trás de tudo isso. Então, vamos começar pelo começo, o contexto. Para entender o que está rolando, a gente precisa saber quando isso está rolando. E a resposta é num grande vácuo de poder. Pensa só, Josué, que era o sucessor de Moisés, tinha acabado de morrer, e Israel, Israel ainda não tinha um rei. Ou seja, era o cenário perfeito para o caos se instalar. Tenta imaginar só, um país sem um governo central, sem um presidente, sem leis que valem para todo mundo. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Cada uma das 12 tribos estava por conta própria. E claro, essa falta de união foi um prato cheio para a desordem interna, para ataques de inimigos e principalmente para uma decadência moral que vai se espalhando por toda a história. Agora, uma coisa muito interessante aqui é a estrutura da história. O livro não é linear, sabe? Não é uma história que vai do ponto A para o ponto B. Na verdade, é mais como se a gente fosse jogado numa espiral, uma espiral descendente. É um ciclo que se repete, e cada vez que ele se repete, a coisa fica um pouquinho pior. E que ciclo é esse, afinal? Bom, ele acontece em 5 etapas, quase como uma peça de teatro que se repete sem parar. Primeiro, o povo se afasta de Deus e começa a adorar ídolos. Pecado. Segundo, a consequência vem. Uma nação inimiga aparece e oprime eles. Opressão. Terceiro, no fundo do poço, eles se arrependem e pedem socorro. Arrependimento. Quarto, Deus levanta um libertador, um juiz, para salvar a pátria. Libertação. E quinto, vem um período de paz. Só que essa paz nunca dura muito. E logo, a roda toda começa a girar de novo. Beleza, então esse ciclo sempre acaba com a chegada de um libertador. Mas quem são essas pessoas? Bom, eles são os grandes protagonistas do livro, os famosos juízes. Só que, cuidado, porque esse título pode acabar enganando um pouco. Pode esquecer aquela imagem de um juiz de tribunal com toga e martelo. Não tem nada a ver. A palavra juiz aqui significa outra coisa. Pensa neles mais como, sei lá, chefes militares de emergência, líderes carismáticos que surgiam em momentos de crise total para basicamente libertar o povo dos seus opressores. E o mais incrível sobre esses heróis é justamente o quanto eles eram imperfeitos, cheios de falhas. Olha só, a gente tem Débora, que se destaca pela sabedoria e coragem. Tem Gideon, o herói que ninguém esperava, que começa morrendo de medo e acaba vencendo uma batalha com só 300 homens. Mas aí a coisa complica. A gente tem Jefté, um guerreiro fantástico, mas que faz um voto trágico. E claro, tem o Sansão. O cara é basicamente o símbolo da força sobrenatural e ao mesmo tempo da total fraqueza moral. Resumindo, nenhum deles era um modelo a ser seguido, não. E essa imperfeição toda dos líderes, na verdade, é só um sintoma de um problema bem maior. Porque conforme a gente avança no livro, a situação não melhora, muito pelo contrário. Aquela espiral descendente que eu falei, ela fica cada vez mais acentuada, os líderes ficam mais problemáticos e a sociedade inteira vai afundando cada vez mais na violência e no caos. Dá pra ver essa decadência de forma muito clara quando a gente compara os líderes do começo com os do final. Pega, por exemplo, a Débora, lá no início, uma profetisa sábia que inspirava todo mundo com coragem. Agora, avança um pouco na história e a gente encontra o Jefté. Ele era um guerreiro marginalizado que liderava pela força bruta e ficou marcado por um voto impulsivo e trágico. A diferença de qualidade na liderança é gritante. E o mesmo vale para o caráter pessoal deles. Pensa no Gideão. Ele começa humilde, com medo até, meio hesitante para liderar. Agora, compara ele com o último grande juiz, o Sansão.
Sansão é o extremo oposto. É arrogância pura, impulsividade, um cara com uma bússola moral que simplesmente não funciona. A trajetória é, sem dúvida nenhuma, de mal a pior. Ok, então, depois de tanta violência, de tanto fracasso, de tantos heróis quebrados, a gente fica se perguntando, tá, mas qual é o ponto de tudo isso? Porque o livro de Juízes não tá só contando umas histórias de guerra, né? Ele tá, na verdade, construindo um argumento bem forte. E é no final que a gente entende o verdadeiro propósito dele. E o grande argumento é o seguinte: o sistema de juízes simplesmente não funcionou. Foi um fracasso. Era um modelo de apagar incêndio, sabe? Uma solução de emergência que até resolvia na hora, mas não atacava a raiz do problema. Ficar dependendo desses heróis de crise, que, vamos combinar, eram tão cheios de problemas quanto o povo, nunca ia trazer uma paz de verdade, uma paz duradoura. É por isso que o livro inteiro funciona como um grande apelo por mudança. Ele usa todo aquele caos para mostrar que era preciso algo que o sistema de juízes não podia dar: uma liderança justa, centralizada, ou seja, um rei. Mas a mensagem vai ainda mais fundo. O livro aponta para uma necessidade ainda maior, uma mudança interna, uma mudança no coração das pessoas. E no final das contas, Juízes deixa a gente com uma pergunta que, olha, vai muito além daquela história antiga e serve muito bem para os nossos dias. Se heróis que aparecem de vez em quando e soluções de emergência não são o suficiente, o que a gente precisa de verdade para ter uma paz que dure, uma paz com justiça? Fica aí a pergunta para a gente pensar.